Olá, amigos do 28º Seu. Saudações fraternas do amigo de vocês, Rafael Galdino. Eu sou trabalhador aqui do 27º Seu, especificamente de Santa Cruz, do Grupo Espírita Missionários da Luz. E ficamos honrados com essa oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui conversando com você. É muito importante esse movimento virtual que estamos fazendo para podermos contornar essas adversidades que a pandemia vem nos evocando cada momento. Bem, para a nossa proposta de hoje, recebemos o convite de falarmos sobre a Gênese, em função dos estudos sobre as obras básicas da doutrina espírita. Esperamos, na nossa conversa de hoje, elucidarmos alguns pontos que parecem obscuros e até mesmo enigmáticos desse livro que é tão falado, e desmistificarmos também a ideia de que é um livro difícil, muito complicado. Vamos ver que é um livro acessível. Eu vou comprovar para vocês como pode ser um livro inteligível e de forma a alcançar a todos. Beleza? Esperamos que vocês possam estar se conectando às redes sociais das quais estão participando, das casas espíritas, seja por YouTube, Facebook, Instagram. Hoje, cada instituição busca aquela que abrange maior quantidade de pessoas e que sua equipe técnica está mais envolvida, que pode dar melhor suporte. É importante que para as redes sociais você façam os likes, né? Façam as curtições, se inscrevam nos canais, para que vocês possam receber os avisos, porque em função lá do algoritmo, né, de como que a rede social é montada, quando você faz esse procedimento, faz com que esse canal possa chegar a você de forma mais rápida, os acontecimentos, os avisos, os cartazes. E a gente deixa sempre esse aviso para todos os grupos que a gente participa, em todos os diferentes segmentos. Beleza? Para começarmos, nós vamos ler uma página desse livro aqui, ó, Vida Feliz. É um livro que a gente indica para vocês. É um livro pequenino, como vocês estão vendo, mas de grande conhecimento, boas reflexões. Vamos utilizar eles como página de abertura. Apresenta-te bem quando te seja possível, sem excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado, que projeta o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridículo. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade da conversa ditosa e amiga, que possamos hoje, sem inspiração do teu verbo em nós, para direcionarmos essa fala amiga e carinhosa a todos os amigos que nos ouvem. Que possa estarmos em sintonia contigo e com os bons, para essa fala ser construtiva e verdadeira. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós temos a proposta ousada de falarmos sobre o livro A Gênese, das obras de Allan Kardec, as obras básicas, né? De início, a gente gosta de destacar que a doutrina espírita ela é engendrada, ela é construída a partir dessas obras. São 5 grandes livros que vão conjugar todo o cabedal básico de conhecimento da doutrina espírita. Esses livros são, em ordem cronológica, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Existem também as obras póstumas, mas não são obras de Kardec. Elas foram publicadas, como o nome já diz, póstumas, né? Após o desencarne de Kardec, feita em especial pelos amigos dele, em especial Camille Flammarion. E a Gênese, como vocês puderam observar aqui, é o 5º livro do processo das chamadas codificações, das obras básicas do Espiritismo. E elas são como farol para a nossa caminhada. Hoje nós temos uma gama imensa de conteúdos de vários autores diferentes, por meio da psicografia, de autores espirituais, e até mesmo de autores estudiosos espíritas que escrevem sobre ela.
E qual é o grande que a gente chama de obras subsidiárias, né? São obras que vêm produzir maiores reflexões sobre esse conteúdo doutrinário. Algumas delas trazem até o que nós chamamos de conteúdos inovadores, que são uma consequência de informações a partir desses pressupostos que vieram nas obras básicas. É importante que todo acesso que a gente tenha a algum conhecimento espírita, algum livro, algum vídeo, algum texto na internet, que todo esse texto, que toda essa fala, nós possamos fazer uma distinção muito clara do que é espiritismo e do que é a opinião desse autor. O espiritismo, como todos sabem, não tem sacerdócio, ou seja, não tem aquela figura centralizada ao qual, por um conjunto de entendimentos, é consagrada a pessoa, o arauto da voz de Deus, da voz de Jesus, como outras religiões têm. Nós percebemos que o conhecimento espírita é formado a partir do pensamento coletivo dos espíritos. E quem ocupa a tribuna para fazer voz desses conhecimentos é qualquer trabalhador que se dedique ao estudo da doutrina espírita. Não se exige diploma, não se exige fluência em determinados cursos, aptidões. Exige que esse trabalhador tenha estudo da doutrina espírita, que possa ter base, que participe dos grupos de reflexões e que tenha em comum acordo um perfil dentro do trabalho espírita. É claro que, por exemplo, existem pessoas que conhecem a doutrina espírita, às vezes até mais que alguns espíritas, mas não são notoriamente espíritas. Essas pessoas falariam de espiritismo como uma religião. Essas pessoas possuem conhecimento espírita, mas não necessariamente são espíritas. Porque a gente vai perceber que muita parte da transmissão do conhecimento está na conexão emocional. Ou seja, aquele conteúdo eu transmito, transmitindo uma vivacidade daquela realidade. É isso, conjugado com o cabedal de conhecimento do orador, faz com que o conhecimento possa tocar os corações dos nossos irmãos. Então, todo e qualquer texto, vídeo, documento, qualquer referência que encontramos à doutrina espírita, nós precisamos fazer essa distinção. Se é espiritismo, se é a opinião do autor. Por ela não ter esse sacerdócio, permite uma gama, um leque muito grande da interpretação dos vários conhecimentos espíritas. Alguns conhecimentos são bem objetivos, outros possuem uma reflexão que podem gerar inúmeras interpretações. Porque a aplicabilidade, ou seja, a vivência, do conhecimento espírita, ela exige de cada um de nós constante interpretação das informações do espiritismo. Quando eu estudo sobre reencarnação, eu preciso entender qual é a melhor forma de viver em função dessa crença de reencarnação no meu contexto vivacional. Não existe dentro do espiritismo regras de bolo, regras definidas que vão se aplicar a todos um conjunto. Existem um conjunto de informações a qual nós precisamos entendê-los e aplicá-los da melhor forma na nossa vivência. Por isso que cada um vai encarar a doutrina espírita, vai encarar os conhecimentos espíritas de formas diferenciadas. É claro que aqui não julgamos o que é errado ou o que é certo. Estamos aqui fazendo uma reflexão sobre aquilo que está de acordo e o que não está de acordo com a doutrina espírita. Mas como seria isso? Seria aquilo que está em consonância com as obras básicas. Por isso que é fundamental, em todo o nosso estudo espírita, nós temos como referência e estudo constante das obras básicas. Não estudar as obras básicas permite que nós caiamos em algumas teias equivocadas e ardilosas do conhecimento espírita, que nos vão levar à equivocação, um falso entendimento do que é realmente espiritismo. Precisamos estudar as obras básicas, pegar essas novas informações que aparecem a todo instante para a gente e permitir fazer um cruzamento de ideias e ver isso está de acordo com o espiritismo. Para termos uma prova cabal disso, o próprio Emmanuel, um trabalho iluminado de Chico Xavier, falou que se certa vez ele percebesse, falando para Chico Xavier, se certa vez Chico percebesse qualquer dissonância na fala dele com as obras básicas, ele falou que ele deveria esquecer o que Emmanuel está falando e ficar com as obras básicas. Olha que sensatez do espírito luminoso de Emmanuel, inferindo que ele tinha
plena capacidade de cometer equívocos nos arroubos dos seus entendimentos, nas volúpias da expansão do seu conhecimento. Ele poderia cometer algum equívoco. E falando que o fio de prumo, para que Chico observasse se ele estava cometendo equívocos ou estava exalando uma fé fervorosa, um conhecimento intenso, era a doutrina espírita. Ele tinha que firmar isso. E nós também devemos fazer isso. Por isso a importância de hoje estarmos aqui conversando, estarmos ao longo desse período estudando as várias obras, obras de Kardec. E hoje, não menos notoriamente que outras obras, nós estaremos estudando essa aqui, ó, a Gênese. Obra maravilhosa, doutrina espírita. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos todas essas obras básicas lá na nossa casa, no Missionários da Luz. Em determinado momento, a gente percebeu que havia uma demanda muito grande do nosso público do estudo sistematizado, onde nós apresentamos para a diretoria doutrinária a proposta de estudarmos as obras básicas dentro de uma sistemática mais longa, ao longo de 5 anos, dedicando 1 ano para cada obra, o que já é, por si só, bem exigente. E nós estudamos a Gênese lá na nossa casa, nós conseguimos estudar e dirigir um público que possuía um leque muito grande de conhecimento, desde pessoas com poucas instruções até pessoas com bastante instruções. Todos sentaram, estudaram e conseguiram aprender um conjunto enorme de informações e saíram de lá desse curso ao final do ano entendendo que a Gênese não era aquele suposto bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, é uma obra difícil, precisa de muito conhecimento. Muito desse panorama de que o livro é difícil está correlacionado à nossa sociedade ao conjunto educacional nosso. O nosso processo educativo, muitas das vezes, exige dos alunos poucas reflexões e muito mais arquivamento de informações. Logo, a exigência da mente, a instigação se torna menos expressiva. E por uma série histórica nossa, né, de um processo de intensa dificuldade de acesso à escola, com um processo contínuo de transformação, né? Hoje nós temos muito mais pessoas, crianças alfabetizadas, instruídas, do que historicamente observando a nossa sociedade. Então isso com certeza vai passando ao longo do tempo e pretendemos hoje refletir sobre isso. Beleza? Então vamos lá, depois dessa um pouco extensa introdução, mas que julgamos importante, vamos começar a navegar propriamente nas reflexões que vão direcionar para a nossa fala direta do livro hoje. Beleza? Toda teologia ela tem o propósito de buscar responder um conjunto básico de indagações. Conjunto esses que a doutrina espírita também não vai se fugir no seu aspecto também teológico. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual o nosso destino ou para onde vamos? E uma das perguntas centrais que vai estar ligada às nossas reflexões hoje, que é o de onde viemos. Quando nós falamos de onde viemos, nós estamos refletindo sobre a criação. O que nos criou, o que criou esse mundo à nossa volta. Daí a expressão Gênese. Gênese significa criação, significa justamente isso. A etimologia da palavra, a origem da palavra significa criação. E para isso, a doutrina espírita também vai se debruçar sobre isso. E como se desenvolveu esse conjunto? Primeiro precisamos entender o contexto onde Kardec estava mergulhado. Kardec era um homem de ciência, um professor, um homem letrado, que muito indagava e questionava sobre o mundo. Possuía uma fé religiosa, era católico tradicional, vivia dentro do pensamento, ele vivia dentro dessa liturgia católica, dessa prática de vivência. Só que Kardec ele foi defrontado com um dos movimentos, uma das situações mais emblemáticas da França no século XIX, que foi o famoso movimento das mesas girantes, ou os fenômenos das mesas girantes. Esses fenômenos tiveram por característica marcante um movimento em que mesas
onde pessoas sentavam em volta, elas volitavam no ar e giravam, faziam meneios ou faziam movimentos sem o contato físico de qualquer pessoa observável. E aí Kardec, ao se defrontar com isso, ele foi atraído, foi convidado a fazer isso. Então, após um início, uma certa relutância, uma descrença, julgando primeiramente que fosse misticismo ou algum tipo de fenômeno de charlatanismo, ele cede ao receber o convite de pessoas de confiança dele, e ele vai começar e ele se defronta com aquilo, um enigma muito grande. Olha, ele era um homem de ciência, e todo um homem de ciência não despreza um enigma, ou seja, uma pergunta a ser respondida. Naturalmente, Kardec vai aos poucos se envolvendo com isso e vai tentar descobrir o que produz aqueles fenômenos. Ele descarta as ideias gerais do magnetismo, do charlatanismo, e aos poucos vai observando e chega em determinado momento que aqueles fenômenos são produzidos por espíritos. E aí ele vai chegar a uma conclusão muito óbvia: há vida após a morte. Talvez isso não fosse tão expressivo, já que ele já possuía uma fé católica, e a fé católica fala dessa vivência após a morte. Só que essa dinâmica de vivência após a morte é completamente diferente do que ele já tinha visto. E aí ele vai se indagar assim: nossa, se há espíritos, como é que funciona essa relação? O que vai acontecer? Se são espíritos, há uma realidade que foge aos meus sentidos, foge à minha percepção. E aí Kardec vai naturalmente, vamos conjugar aqui uma série de indagações que podem ter ocorrido por ele, na mente dele, ele vai se perguntar: olha só, se existem espíritos e eles pululam à nossa volta, eu não consigo vê-los, eu não consigo ouvi-los, eu não consigo senti-los. Então, existe uma realidade que está para além dos meus sentidos. Então, Platão estava certo. Porque Platão, cerca de 400 anos antes de Cristo, ele vai falar, vai refletir justamente sobre isso. Platão vai perceber que os nossos sentidos podem iludir a nossa interpretação da realidade, a nossa percepção do mundo à volta. Logo, essa realidade pode não ser tão real assim. E Kardec vai chegar naturalmente a essas reflexões e vai falar assim: nossa, existe um mundo que está fugindo da minha capacidade. Como eu vou poder abranger? Como que eu vou perceber isso? Já que os meus sentidos estão limitados e eu posso ser enganado, eu posso ter uma interpretação da realidade diferenciada. O que essa realidade tem a dizer para mim? O que esse mundo tem a apresentar para mim? E eu preciso descobrir esse mundo. Se os meus sentidos são limitados, Kardec vai começar a conjugar assim, de início. Então, eu preciso ter uma capacidade, eu preciso ter uma forma de alcançar esse mundo espiritual. E que relação existe entre esse mundo? Ele vai estabelecer que vão existir duas realidades: a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo material. Com o passar do tempo e as experimentações, ele vai descobrir que existe uma forma de travar uma comunicação entre esse mundo material e esse mundo espiritual. Esses mundos, eles vão poder travar uma comunicação, mas não é algo tão simples. Não existem instrumentos, não existem formas palpáveis, ou seja, formas que do meu mundo material eu consigo interagir com ele. Mas ele vai perceber que existe uma forma de comunicação que vai quebrar com essas ideias de incomunicabilidade entre esses planos. Ele vai descobrir que existem os canais mediúnicos, as mediunidades, que vão só ser pessoas que são dotadas de capacidades, que ele vai dizer, extraordinárias, não sobrenaturais, extraordinários, ou seja, algo que está acima da ordem, ou seja, são pessoas específicas com capacidades específicas que vão estar destoando do senso comum. E aí ele vai perceber que por meio dessas mediunidades, essas pessoas terão a capacidade de ver, ouvir, sentir esse mundo espiritual. Então ele falou: olha, eis que essas pessoas podem ser as ferramentas. Mas como que eu vou investigar esse mundo? Como essas pessoas podem ser as minhas ferramentas, os meus
indicadores, os meus conectores. Logo, aí ele vai desenvolver uma série de desenvolvimentos, de pensamentos para tentar chegar a um consenso comum. De cara também ele vai refazer algumas reflexões e vai começar a conjugar algumas coisas assim. Ele vai observar e vai falar assim, peraí, se o espírito vive após a desencarne, será que ele também pré-existe a esse desencarne? E ele vai começar a dialogar por meio dessas médiuns, ele vai começar a dialogar com esses espíritos e vai perceber o conjunto de informações, os conjuntos de interpretações, as análises, as vivências, as afirmativas. E aí, dentro desse conjunto, ele vai conseguir chegar ao consenso de que esses espíritos pré-existem e pós-existem a essa vivência material. Então, ele vai chegar à conclusão de que os espíritos possuem uma longevidade maior, bem maior, imensurável, até certo ponto, se relacionado com o corpo material. Se o mundo espiritual abriga o espírito e o espírito é longevo, significa que essa realidade espiritual possui mais ou menos valor que o mundo material. Ora, por essa característica de abrigar um ser que vive por mais tempo, indagando aos espíritos, ele vai chegar à conclusão de que esse mundo material, esse mundo espiritual, ele é primeiro, se torna mais importante, porque vivemos no plano material a vida orgânica e essa vida se cessa. E toda vez que ela se cessa, nós tornamos a esse mundo espiritual. Só que Kardec ele precisava organizar essa forma, essa busca, essa série de indagações e as confirmações desses pensamentos que ele estava tendo. Então ele vai utilizar-se do que ele tinha capacidade e acreditava mais, que é o chamado método científico. E aqui a gente vai fazer um parênteses para fazer alguns esclarecimentos. A ciência, a doutrina espírita, ela é pautada em um chamado tripé: ciência, filosofia e religião. Esse conjunto de princípios, de norteadores, esse conjunto vai formar o que é a doutrina espírita, a ideia de doutrina, um conjunto de ideias. Muitos espíritos acabam achando que espiritismo é um conglomerado das ciências, física, matemática, história, biologia, psicologia, conjunto desse conglomerado. E a gente precisa entender, Kardec transformou o espiritismo numa ciência. Por quê? Porque ele utilizou um método científico. E o que é esse método científico que Kardec utilizou? Ele utilizou um método muito específico. Ele tinha uma indagação, ele fazia perguntas, ele era objetivo, ele fazia perguntas. E muitas das vezes essas perguntas, entendo que as perguntas que Kardec faz, muitas das vezes, elas derivam de algumas certezas que ele tem, que ele quer comprovar. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, vamos perceber que alguns questionamentos partem de alguns pressupostos. E quando ele parte de um pressuposto, ele já está fazendo duas perguntas em um só. Se acreditamos nisso, como podemos entender isso? E de acordo com a resposta do Espírito, ele vai comprovando a indagação e a premissa que ele tem. E Kardec vai fazer o quê? Ele vai pegar diferentes médiuns em diferentes lugares, em diferentes momentos, e vai fazer o mesmo tipo de pergunta. Ele vai fazer a mesma pergunta. Ele vai perguntar para um médium na casa tal, de idade tal. Ele vai perguntar a uma médium jovem, que ainda é pouco letrada, vai fazer uma pergunta. Por exemplo, a pergunta que é central, que é Deus. Vai para um médium mais vivido, tem um conhecimento letrado, e vai perguntar o que é Deus. E vai para um médium já mais idoso, que às vezes não é sequer alfabetizado, e vai perguntar o que é Deus. E as diferentes respostas ele vai conjugar, vai fazer um cruzamento para chegar a um consenso dessa resposta. Daí, na epígrafe do livro, falar que no livro A Gênese, falar que esse conhecimento é fruto de uma coletividade de espíritos e a concordância entre eles. Daqui a pouco a gente vai até ler para vocês possam entender.
E aí, a partir desse método científico de investigação, dos questionamentos, das abordagens diferentes, ele vai fazendo um conjunto. E diga-se de passagem também, Kardec, ele recebia muitas cartas. A partir do seu trabalho foi crescendo e divulgando, muitas pessoas foram conhecendo diferentes lugares da Europa e do mundo, e ele foi começando a receber cartas de diferentes lugares, de diferentes médicos, diferentes mensagens, diferentes espíritos, e ele foi fazendo um cruzamento dessas informações, até perceber que diferentes lugares, diferentes pessoas tinham o mesmo conteúdo, ou seja, não a mesma resposta, mas o conteúdo das respostas se encaixavam, tinha uma consonância. E se eles tinham uma consonância, passava a se somar como verdade. Esse é um método científico. Se muita gente, diferentes lugares, de diferentes qualidades, falam a mesma coisa, naturalmente, esse é um conjunto coletivo. Será que são as pessoas, os médios que estão falando? Ora, como uma criança pode ter um conhecimento tão elevado de ciência? Como uma pessoa analfabeta pode falar em outras línguas? Como uma pessoa pode falar de conhecimentos que lhe fogem à realidade e à compreensão? Naturalmente, são forças, inteligências que estão por trás dessas manifestações. E essas inteligências, os espíritos, são revelação desse conhecimento. E aí acaba se tornando uma consonância. E dentro disso aí, ele vai começar a querer investigar essa realidade. E como nós vimos, vai mexer muito com ele. Existe uma realidade que está para além do meu conhecimento, da minha capacidade. Como eu vou conseguir desbravar essa realidade? Como que eu vou surgir sobre isso? E em meio a isso tudo, ele vai também cair numa indagação muito delicada. Olha, o mundo material, ele até certo ponto é passível de se conhecer. É fácil. Ele é geograficamente uno, espalhado no mesmo espaço. Mas o mundo espiritual ele ganha um grau de complexidade muito maior. Porque se após o que era chamado de morte passou a ser chamado de desencarne, a ideia de um espírito sair da carne era muito mais própria do que a ideia de morte, aniquilação, destruição. Se o espírito saindo da carne ele continua pré e pós existindo, e se entre os espíritos existe uma qualidade moral larga, existem pessoas de alto grau de vilania, de maldade, existem espíritos, pessoas extremamente sensíveis e amorosas, a dinâmica do mundo espiritual, a geografia do mundo espiritual, ela é muito mais complexa. E, em resumo, Kardec se perguntou, no mundo espiritual, aonde está o céu e aonde está o inferno? Aonde habitam esses espíritos na realidade espiritual? E isso é extremamente impactante, porque se é uma realidade espiritual, essa realidade espiritual ela não é una. Porque será que habitam os mesmos lugares geograficamente espíritos iluminados e espíritos trevosos? São indagações que vão mexer com Kardec. São indagações que vão estimular ele cada vez mais a indagar, a querer saber, a perceber esse mundo espiritual. Qual é a origem, como é que funciona, qual é a dinâmica. E é esse mar de perguntas que a gente está aqui falando há vários minutos é que vão direcionar e convergir a criação das obras espíritas e, mais notoriamente, no assunto da criação, do desenvolvimento, da relação mundo espiritual, como é a dinâmica da criação desses mundos, como é que funciona, que vai ser o trabalho de a Gênese. Nesse conjunto de textos, nós vamos perceber que, diferente do Livro dos Espíritos, que existem muitas aspas, ou seja, fazendo referência às respostas que o Espírito deu, vamos perceber que existem mensagens direcionadas de espíritos de alto cabedal intelectual, mas existe muita mão de Kardec escrevendo, porque ele vai fazer a compilação dessas inúmeras informações que ele recebe de diferentes espíritos, de diferentes lugares, essas afirmativas, passando sempre pelo crivo da razão, que é exatamente a resposta que Platão, 400 anos atrás, vai fazer em função daquele conhecimento. Por exemplo, como a gente falou, Platão percebeu que os sentidos podem não nos transmitir a concepção da realidade. Nós podemos ter uma interpretação da realidade limitada ou até mesmo deturpada da realidade, porque os nossos sentidos podem nos enganar, são limitados e podem nos levar a engano.
Logo, Platão disse que nós precisamos utilizar a razão. A nossa mente precisava funcionar em parceria com os nossos sentidos para que nós pudéssemos entender a realidade. A razão precisava dialogar com o mundo experienciado para que nós pudéssemos fazer a interpretação da realidade. E Kardec, por ser um homem muito inteligente, ele sabia disso, ele precisava utilizar a razão, não poderia se limitar. Ele estava vendo que existem espíritos ali do lado dando manifestações de alto valor intelectual e moral, e ele não conseguia ver, nem sentir, nem ouvir. Então existia uma realidade que ele precisava investigar, e ele se utilizou dessas comunicações, de provas, diálogos constantes, indagações precisas para fazer essa relação. E a Gênese vai ser produto, claro, dessas reflexões ligadas à dinâmica da criação e à mecânica do universo. Então, as obras básicas, a Gênese, ela vai ser escrita em 1869. Ele, como a gente já falou, é o último livro da sequência de obras básicas, 1869. E como a gente falou, a gente vai ler para vocês aqui a epígrafe do livro, ou seja, é aquela frasezinha que fica aqui no frontispício, né, na página inicial, que diz assim, ó: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a construir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das leis, e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado, o futuro e o presente. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, aqui, ó, tá aqui no frontispício, quem quiser pode pegar sua agenda e dar uma leitura, fala justamente dessa ideia. Ele fala que é uma produção coletiva. E como que a Gênese ela é estruturada, né? Nossa, ele teve uma série de indagações, uma série de reflexões, uma série de perguntas extremamente complexas que gerariam uma infinidade de indagações. E a Gênese ela vai ser dividida em 3 partes. Ele vai dividir esse livro em 3 grandes partes. A saber, né? Ele vai trabalhar na primeira parte a criação segundo o Espiritismo. Isso é interessante. Por nós adotarmos a filosofia, a doutrina espírita, nós precisamos entender que nós, a partir desse conjunto de conhecimentos, vamos empreender uma nova forma de entender o mundo e Deus. Naturalmente, a ideia de criação ela vai ganhar um novo corpo, uma nova ideia. Ele também vai falar de fenômenos extremamente instigantes que movem a mente humana, que são os milagres, especificamente os de Jesus, os milagres que Jesus fez. Como é que isso acontece? Porque se você lembra do estudo sobre o livro dos médiuns, os capítulos iniciais do livro dos médiuns é falando sobre a ideia do sobrenatural. E Kardec ali vai trabalhar exaustivamente, metodicamente, para esclarecer que não existe sobrenatural. Se não existe sobrenatural, como explicar os milagres? Que lá ele inicia e aqui em A Gênese ele vai esparramar esse conhecimento, criando as bases mais sólidas para a interpretação. Como é que esses fenômenos ditos milagrosos acontecem? As curas, Jesus andar sobre as águas, a multiplicação dos peixes, dos pães, como que isso acontece? Como é que isso vai ser explicado pela doutrina espírita? E na terceira parte, a parte final, ele vai falar de uma das coisas mais enigmáticas, que são a questão da visão de futuro, né? Essa ideia, essa capacidade que é marcada notadamente em um Apocalipse, ou quando Jesus fala de Jerusalém, ali ele está expressando um pensamento de visão de futuro sobre o que vai acontecer. Como é que acontece isso? E Kardec vai dedicar uma parte do livro a abordar isso. Ou seja, em A Gênese nós vamos ter um conjunto de análise que vai falar sobre a mecânica de funcionamento do universo. Como que o universo vai se desenvolver e como que esse desenvolvimento afeta o nosso dia a dia e a nossa existência. Que vai diretamente responder aquela nossa indagação lá inicial, né? De onde viemos? De onde viemos? Qual é a nossa criação? Qual é a nossa origem? Que naturalmente corrobora com a ideia de Deus, que vai ser um capítulo inicial da Gênese. Capítulo inicial, Kardec ele vai trabalhar
na parte sobre a criação, ele vai trabalhar inicialmente analisando a ideia de Deus, que ele começa lá no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta. E aqui é interessante de entender, né? Toda teologia, toda forma de explicar o universo, a criação, a mecanicidade do movimento universal, parte do pressuposto da forma como conhecemos e identificamos Deus. Toda religião ela vai conseguir explicar o universo, a criação, a partir da forma como entende a divindade. Ninguém entende a criação para depois entender a divindade. Não. Entende-se como é Deus, classifica-se, diz o que é Deus, qual é a capacidade, como ele funciona, quem é ele, o que é ele, né? Mais próprio para a gente espírita, mas existem alguns que personificam, e aí seria mais próprio quem é ele, e cria um conjunto de informações. Ele é assim, ele faz isso, tem essa capacidade, tem essa aqui, essa abordagem, faz isso. E a partir, ele é ele é múltiplo, a partir desse conjunto de formação da ideia da divindade, começa-se a partir dessa classificação de divindade, você começa a construir, falar como que o mundo foi feito, como que essa criação foi feita. E essa ideia de criação, ela vai nos remeter a refletir naturalmente sobre o que é Deus. Por isso que Kardec vai falar no início do capítulo sobre o que é Deus. Por isso que essa é a primeira pergunta em O Livro dos Espíritos. A introdução, o início da doutrina espírita começa com a primeira pergunta. Que é Deus? Que é Deus? É uma pergunta tão inteligente que muitos de nós podem nos escapar. No português, quando nós utilizamos o a, é o chamado artigo definido, ou seja, eu estou criando uma especificidade. Quando eu utilizo o que é, eu estou circunscrevendo a um conjunto de conhecimentos que existem. Se eu falo o que é, eu posso estar personificando, dando uma personificação, seja material ou imaterial, seja o que for. Agora, quando eu utilizo a abordagem sem o artigo definido, que é, eu não dou definição. Eu simplesmente me coloco numa posição de Deus se apresente para mim. E aí eu predisponho minha mente a tentar visualizar, compreender e trazer para minha mente um Deus que pode ter inúmeras conotações. E quebra o paradigma da personificação de um Deus antropomórfico, né? Forma humana. E nessa mistificação, e aí a gente agora começa a tentar visualizar um pouco o que a abordagem de Gênesis vai nos trazer. Nessa primeira parte, ele vai construir essa ideia de Deus, sacramentando a ideia da existência de Deus, através de uma série de reflexões. Por isso é filosófico. Por isso também é ciência, porque utiliza o raciocínio lógico. Ora, se existe uma mecanicidade, existe uma grandiosidade, só uma mente superpoderosa poderia ter a capacidade de criar o mundo na maior complexidade que nós criamos. E a ciência presente vai começar a dizer assim: mas isso são as leis da natureza. Bom, nada existe ao acaso. Não acreditar em Deus significa acreditar no acaso. E se todos os nossos movimentos, as nossas construções são frutos de ações inteligentes, naturalmente tudo que nos cerca, se nós somos seres inteligentes que temos a capacidade de indagar e descobrir essas mesmas leis, esses mesmos fenômenos, existe uma mente mais capaz em sobremaneira superior, em absoluto à nossa, que também se manifesta pela inteligência. Logo, acreditar que a natureza, o universo funciona de acordo com os desígnios de uma inteligência superior é um processo filosoficamente natural e lógico. Se nós, seres ainda imperfeitos, limitados, capazes das mais barbárias e também das ações mais sublimes, movemos em função de inteligência, porque o ser superior não teria uma inteligência absoluta sobre nós.
Esse é um pensamento lógico, claro, de reflexão que vai nos direcionar a todo instante. E ele vai trabalhando justamente nisso para construir a ideia de Deus. Porque ao longo, depois de toda a construção e desenvolvimento da ideia de criação, ele vai a todo instante recorrer a essa ideia de Deus. Essa compreensão dessa mente superpoderosa. E além de apresentar isso, ele vai apresentar a dinâmica da criação, ou seja, como que essa criação foi se desenvolvendo, como que a criação foi conjugando as diversas noções de mundo que nós temos, e não só a dinâmica, mas como o caráter dessa criação. Porque essa criação por si só, ela é reveladora do próprio Deus, da própria essência divina, da própria divindade. Porque nós conseguimos perceber a divindade através da sua obra. Uma relação muito clássica, né? Conhece-se o autor pela obra. Quando você observa um quadro, você consegue dizer se é de Monet, se é de Da Vinci, se é de Picasso. Quando você observa os traços, quando você consegue perceber o perfil de vários quadros de um autor, você consegue perceber se é dele ou se é, ou vou usar uma expressão atual, né, se é um fake, se é uma cópia do original. E nisso, nós conseguimos observar a natureza e vemos o autor, através da criação, como é que essa natureza funciona. Ela tem um caráter progressista, ela tem um caráter de transformação, mas tem um caráter que impulsiona ao progresso. E vamos ver que essa criação ela promana de um ser inteligente. Mas quando nós tentamos entender esse Criador puramente, tentando, a partir dessa criação, entender esse Criador, nós podemos entender também que a obra por si só, entender que a obra é uma tradução absoluta do Criador, seria fazer uma redundância, fazer um reducionismo, ou seja, reduzir a capacidade. É a mesma coisa que olharmos um quadro e dizermos que aquele quadro pintado por Monet é a expressão máxima de inteligência dele. Entender que aquilo é uma das expressões de inteligência daquele ser é também associar que a natureza é uma das expressões da criação daquela inteligência que é soberana. Até mesmo percebemos que o ser vive em função da transformação. E a transformação, o espaço se desenvolvendo e o tempo, que é um dos mistérios que eu mais gosto de discutir, gosto de escrever bastante sobre o tempo, nós vamos entender que o tempo também é uma construção de Deus e que toda essa dinâmica vai em função desse tempo, dessa construção, desse desenvolvimento. Ele vai falar da formação da Terra e, naturalmente, ele vai reservar as partes finais para fazer um diálogo diretamente com a Gênese mosaica, que é uma tradução muito mais próxima de nós, ocidentais, da religião judaico-cristã, que o Espiritismo vai fazer parte da categoria cristã, porque vai entender Jesus como um porta-voz de Deus, e ele vai reservar para fazer uma análise, para tentar entender o pensamento tradicional, né, de que o que é aquela Gênese mosaica. E no princípio existiu o Verbo, e o Verbo se fez presente, e disse que faça-se a luz, e a luz se fez. Como é que se desenvolveu esse pensamento? Como é que se desenvolveu esse processo? E ele aos poucos vai fazendo as relações, mostrando a correlação que existem as constatações científicas, as constatações da ciência, as leis da natureza e aquela Gênese mosaica. Ele vai falar que existe um conjunto de ideias que precisam ser analisadas, levadas em consideração para devidamente valorizar e compreender como, de uma melhor forma, aquela metáfora, e aí ele vai utilizar, né, que aquela interpretação é uma metáfora da criação, não de forma absoluta. Não precisamos manter um pensamento que hoje nós dizemos ser fundamentalista, né, que leva ipsiliter a letra que está escrita. E no segundo momento, Kardec vai reservar, falar a análise dos milagres. E aí ele vai eclodir com uma nova perspectiva, que ele já vem trabalhando no Livro dos Espíritos, mais expressivamente no Livro dos Médiuns, como vai falar da dinâmica da mediunidade, da comunicação, dos fenômenos. E ele vai dedicar a falar que esses milagres eles estão envolvidos dentro de uma dinâmica que está ligada ao que ele vai abordar logo no princípio da obra Gênesis, da introdução, que vai estar sedimentado em cima de um tripé.
ele vai falar que a mecânica do universo ela vai funcionar em cima de um tripé, que é Deus como força criadora, a divindade como força criadora, e essa divindade ela vai criar dois elementos que serão universais, o elemento material e o elemento espiritual. O elemento espiritual somos nós, as inteligências que pululam o universo a fio. São os espíritos, eu, você, Jesus, e os diferentes espíritos que habitam o universo. E o elemento material, que é o meio onde esses espíritos vão viver, ou seja, os espaços, os corpos, as matérias, os planetas, ele vai viver, tudo isso é matéria. E a inteligência suprema é a inteligência suprema é a fonte criadora disso tudo. Então ele vai estabelecer que esse panorama de milagre, esse panorama dessas estruturas vão estar envolvidas nesse tripé. Ele vai afirmar que existe uma matéria elementar, ou seja, aquela que é aqui sai das mãos de Deus, vamos utilizar essa expressão, né? É aquela que está na fase primeira, elementar, inicial, e essa matéria ela tem a capacidade de sofrer transformações e vai se adensando. Ou seja, o meu corpo material, essa blusa, a porta atrás de mim, a madeira, a mesa, tudo é matéria, em estágios diferenciados, numa sofisticação que ainda estamos descobrindo cada vez mais. E a força que acaba congregando o que nós chamamos notoriamente de vida é essa inteligência, que tem uma energia própria, uma força que acaba vivificando, dando vida, né, a essa matéria orgânica que é o nosso corpo, são os animais, os vegetais e por aí afora. Toda essa emanação da vida está centrada no espírito. E tanto o espírito quanto a matéria estão ligados diretamente às mãos de Deus na sua criação. E ele vai, a partir desse princípio que ele apresenta lá na introdução e vem ao longo perfil, vem percorrendo o perfil de todas as obras, ela emerge aqui quando ele fala dos milagres, porque ele vai ter um capítulo, os maiores capítulos da obra, que é o capítulo que vai falar de os fluidos. E ali ele vai se debruçar analisando os fluidos, como essa. O termo fluido, talvez para a gente hoje, não expresse o que realmente representava para Kardec no tempo. Mas o fluido é como se fosse essa energia que perpassa tudo e que constrói. O corpo seria uma expressão desse fluido traduzido, ponderabilizado, o magnetismo, a energia, tudo é matéria, tudo é em estágios diferentes que nós podemos manipular. E é a manipulação justamente desses fluidos que vai produzir todas aquelas ações que foram ditas como milagre, o que vai corroborar diretamente com aquilo que ele falou lá no livro dos Médiuns, se não me falha a memória, no capítulo 2, que vai falar do sobrenatural, em que ele vai afirmar que não existe sobrenatural. Naturalmente não existe milagre, porque a ideia de milagre está associada à ideia de sobrenatural, acima da natureza. Quando Kardec fala que tudo está dentro de uma dinâmica, existem coisas que a gente não consegue compreender com os nossos sentidos e nós precisamos utilizar a razão. E todos esses fenômenos acabam acontecendo, isso não é sobrenatural, isso é natural. Se é natural, logo tudo está dentro de um perfil. Logo não existe milagre, porque milagre está associado à ideia de sobrenatural. A ação de multiplicação dos peixes. No engendramento mais prático, na mecânica, Jesus tinha essa plena capacidade de controle. O espírito, à medida que evolui, ele adquire essa capacidade evolutiva de domínio sobre a matéria em todos os seus sentidos. E ele produziu a multiplicação dos peixes. Ele utilizou a matéria existente para multiplicar aqueles peixes e pães. Logo, essa capacidade é plenamente induzida pelo espírito, porque é o espírito que comanda a matéria. À medida que evolui, sua capacidade intelectual, sua capacidade mental de domínio da matéria é elevada ao infinito. O infinito que a gente ainda não conhece. Jesus é um espírito para além das nossas compreensões, um espírito de expressão luminosa extremamente elevada.
E na parte final, na terceira parte, ele vai falar sobre a questão da visão do futuro, da presciência, a capacidade de você ver as coisas antes de existir. Ele vai utilizar uma figura muito clara. Ele vai utilizar, imagine você está subindo um monte, uma montanha, né? Você está subindo. Em determinada altura você olha para trás. E quando você olha para trás, você vê inúmeras pessoas ao longo da caminhada subindo essa montanha também. E ao subir essa montanha, quando você olha para trás, você percebe os caminhos que diferentes pessoas estão fazendo e o que elas tendem a encontrar na frente. Se alguém está fazendo um caminho, você vê que mais à frente tem uma fenda no chão e que ela pode cair. E quando você chega a essa pessoa e você fala, olha, tome cuidado porque esse caminho que você segue vai levar você a uma situação difícil, você vai cair nessa situação. Para a pessoa que ouve, ela naturalmente vai entender aquilo como é possível? Se eu não estou olhando para minha frente, não estou vendo nada, como que essa pessoa sabe? Ela está vendo o meu futuro? E a ideia de presciência, ele vai falar justamente sobre isso, dessa ideia que um espírito quanto mais elevado, ele olha para o nosso conjunto de vivências, nossas ações, e em função da experimentação dele, da capacidade dele, ele consegue olhar para as nossas ações e saber qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro. Não que seja uma coisa determinada, mas como uma coisa projetada. Nós fazemos uma projeção no espaço e no tempo da nossa caminhada. E o espírito de luz ele consegue depreender essa nossa caminhada futura em função justamente disso, da nossa trajetória. Uma capacidade mental extremamente elevada. E uma das partes mais brilhantes, já caminhando para o nosso final, né, é quando nessa última parte ele fala a abordagem do futuro planetário, né, a nova geração, que ele vai corroborar com a ideia de progresso da humanidade, de melhoria, de tornarmos cada vez melhor, de tornarmos pessoas luminosas e as nossas capacidades vão se ampliando, e o nosso conhecimento de mundo vai se ampliando cada vez mais. Meus amigos, hoje a gente fez essa navegamos por aqui. Esse livro ele é um mar a ser descoberto, como todas as obras da codificação. É um mar a ser desbravado. E convidamos todos a vocês a poderem fazer essa abordagem, navegar nesse mar cada vez mais e mais. Nós agradecemos a participação de vocês em estar conectados conosco aqui na rede social. Estejam multiplicando isso, compartilhem, curtam a página, para que essa mensagem possa se propagar por mais quantidade de pessoas. E ficamos felizes, esperamos que vocês estejam todos bem. Que Jesus possa abençoar todos vocês. E nesse momento final, para nos despedirmos, vamos fazer uma prece de agradecimento. Querido Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade da nossa conversa amiga, da tua palavra consoladora e do teu estímulo para todos nós. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Novamente agradecemos a participação e o carinho de todos e fiquem com Deus.